Silvinei Vasquez está em pânico. Enquanto o Silvinei Vasquez ainda não vazou nada do depoimento dele na Polícia Federal, depois ontem por várias horas, foi preso anteontem, mas enquanto ele depunha, foi informado que a sua aposentadoria na Polícia Rodoviária Federal corre risco. Mais do que isso, ele está correndo risco aí de levar algumas multas milionárias. A coisa vai ficar feia para o Silvinei. O Poder Judiciário está aí pressionando para que ele delate. A Polícia Federal sabe que vai conseguir as provas, já tem muitas, para colocar o Bolsonaro aí no centro da investigação dos atos ali da Polícia Rodoviária Federal no dia 30 de outubro. Vamos lembrar, a PRF fez inúmeras operações para impedir os petistas de votarem. Tanto no Nordeste quanto em outras regiões do Brasil também foi provado que ali as operações eram feitas onde tinham mais petistas. Também é provado que as operações visavam petistas. Quem tinha aí camisa verde e amarela, quem estava ali com roupa de bolsominion passava, não importa, eu tava com carro, pneu murcho, pneu careca, sem placa, passa, gente, passa, cara, vai votar. Opa, peraí, tem um cara aqui com um adesivo do PT? Obriga a tirar o adesivo do carro. Enfim, tudo isso ordenado por Jair Bolsonaro. A ordem passou por Anderson Torres, passou por algumas secretárias e secretários do Anderson Torres e foi ao chefe da Polícia Rodoviária Federal, que enviou a ordem para superintendentes. Tudo isso já foi desenhado, o quebra-cabeça já foi montado pela Polícia Federal, já tem todo o desenho de como foi feita a operação. Porém, tem uma coisa, os indícios que foram soltados até agora, até o momento, mostram o seguinte, as provas mostram o seguinte: o Silvinei Vasquez tentou corromper, coagir testemunhas, ameaçando tudo mais, era uma pessoa violenta, Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da PRF. O Anderson Torres também mentiu no seu depoimento, o Bolsonaro também mentiu no depoimento quando perguntado sobre o assunto. O Bolsonaro não deu depoimento sobre isso, mas ele foi perguntado sobre isso em outros depoimentos. O Bolsonaro já prestou 6 depoimentos na PF esse ano. Então, para chamar o Bolsonaro para um depoimento, mas a Polícia Federal ofereceu delação premiada para o Silvinei Vasquez. O Silvinei, a princípio, falou que não. Lembremos, ele é amigo da família Bolsonaro, ele vai ser igual ao Anderson Torres. Eu acredito que vai acabar abrindo o bico, viu? Se necessário que ele abra o bico. Talvez não seja necessário. Mas vai demorar um pouquinho, vai demorar algumas semanas. Então deixa ele ficar calminho umas semanas pensando no que fez. E aí, lá enjaulado, né? Na jaula. E aí, depois de um tempo, como o Anderson Torres acaba abrindo o bico, o Anderson Torres, no caso, fez isso de maneira não oficial. Não tem ali uma delação dele, mas falou alguma coisa. A Polícia Federal conseguiu fazer uma operação de busca e apreensão, pegou algumas provas importantes, não sabemos quais, porque é referente aos financiadores dos atos terroristas, e o Anderson Torres foi solto poucas horas depois de uma operação da Polícia Federal. Com o Silvinei pode ser parecido? Pode, porém, tudo indica que a Polícia Federal não quer uma delação informal. A Polícia Federal quer que ele fale em depoimento quem mandou. Quem mandou você e o Anderson Torres fazerem isso? O que rolou na reunião entre você, Jair Bolsonaro, e Anderson Torres logo depois da eleição? Porque a Polícia Rodoviária Federal deixou que as estradas ficassem bloqueadas por muitos dias. Lembremos, quando as estradas estavam bloqueadas, na terça-feira, a eleição foi no domingo, na terça-feira as estradas estavam bloqueadas e a Polícia Rodoviária Federal emitiu nota dizendo que não dava para desbloquear porque ia ter muita violência, ia ser muito difícil, é uma polícia que é pacífica, né? A polícia que matou, assassinou lá o Genivaldo, né? Lá em Sergipe, fez uma câmara de gás na viatura para assassinar uma pessoa desarmada que não fez nada. Mas, nossa, caminhoneiros fechando estrada e parando o país pode. Pelo nível aí da polícia do Silvinei Vasquez, era para matar os caminhoneiros todos. Mas não, contra eles sem violência. Depois foi lá a torcida do Corinthians, a torcida do Atlético Mineiro e expulsaram os bolsominions sem precisar bater em ninguém. Só de chegarem lá eles saíram correndo. Veja a diferença. Pois bem, vai ter que explicar tudo isso. O que a Polícia Federal quer é o seguinte: quem deu essa ordem? A Polícia Federal já tem mensagens da esposa do Tenente Coronel Cid, em que ela fala com a filha do General Vilas Boas. E ela fala que o Bolsonaro, ela fala a palavra Bolsonaro, não diz Anderson Torres, nem Silvinei, nem Thiago, nem você aí que está assistindo, nem o PR, como se referiu muitas vezes ao presidente da República, nem o homem da Casa de Vidro, nem o... Não, Bolsonaro queria que fechassem as estradas até que fossem para frente dos quartéis. Ou seja, a Polícia Federal já tem ali provas de que o Bolsonaro é quem mandou. Indícios, no caso de que foi o Bolsonaro o mandante.
falta uma delação. Então, muita gente na Polícia Federal acredita que vai ser muito mais rápida a delação, a investigação com uma delação. Sem delação, chegam lá? Chegam. Não tenha dúvidas. Não vão conseguir obstruir a justiça, não vão conseguir, até porque são muito burros, deixaram todas as provas. Mas, com delação, fica muito mais fácil, porque algumas coisas que a Polícia Federal não sabe, mesmo se o Silvinei não tem as provas, a Polícia Federal consegue ir atrás das provas. Então, é isso que está faltando aí, a Polícia Federal quer a delação. Outra coisa, o que acreditam os agentes é que ele tem todas as provas. É que ele, assim como o Anderson Torres, assim como alguns outros aí bolsonaristas, ele guarda as coisas que fez. Então, a situação dele tende a piorar. Vai piorar mais ainda quando desbloquear o celular dele. Ainda não foi desbloqueado. Lembremos, o celular do Anderson Torres, ele não tinha, porque ele tinha fugido para os Estados Unidos, e aí ele voltou, ele esqueceu o celular. No caso do Tenente Coronel Cid, ele entregou um celular que não tinha nada. Porém, como é uma pessoa muito burra, ele deixou na nuvem todos os dados. A Polícia Federal conseguiu acessar. No caso dos e-mails do Tenente Coronel Cid, ele excluiu tudo. Porém, no backup, estavam todos os e-mails lá na lixeira. Aí agora saiu a notícia de que o Tenente Coronel Cid tentou acessar o e-mail dele 99 vezes para ver se ele deve ter lembrado. Ih, caramba, será que deixei as coisas na lixeira, esqueci de esvaziar a lixeira, vou tentar acessar. E não conseguiu porque estava bloqueado. Imagina o desespero do cara quando lembrou que deixou todas as provas lá. Pois bem, no caso do Silvinei Vasquez, ele não imaginava que seria preso agora, ele achava que não tinha nada assim para que ele fosse preso em breve. Não se falava da investigação contra ele, não estava se falando nas últimas semanas. O que se falava nas últimas semanas era de Walter Delgatti, Bolsonaro, Carla Zambelli, um pouquinho antes se falava de Marcos Duval, estava se falando do Tenente Coronel Cid, das mensagens, Michele Bolsonaro. Então, para o Silvinei estava tudo tranquilo, tudo ok, ele estava vivendo a vida normal dele, até que, pá, a polícia o pegou. Então, veja, a Polícia Federal, as investigações começam a falar para a opinião pública, olha esse caso aqui, todo mundo olha para lá e tem crimes aqui, e de repente a Polícia Federal age e pega um cara ali, que ninguém tá vendo, ninguém tá imaginando, nem o próprio alvo da Polícia Federal estava. Por quê? Porque assim se tem informações do celular dele. Não sei se o Silvinei é burro, ele não é militar, né, então não deve ser burro igual os outros aí membros do governo Bolsonaro, não sei se ele deixou todas as provas de feitos do governo Bolsonaro, mas se deixou, a Polícia Federal vai pegar. Agora, o que acontece? O Poder Judiciário, o Tribunal de Contas da União, começou a ir para cima dele. Para quem não sabe, o Silvinei foi extremamente beneficiado pelos crimes que cometeu para o Bolsonaro. Por quê? Porque ele, com 47 anos de idade, está aposentado. O governo que aprovou a reforma da Previdência, se hoje você é uma pessoa aí com 30, menos de 40 anos, saiba, você provavelmente nunca vai se aposentar. E quando você tiver 60 e poucos anos e falar, caramba, não consigo me aposentar, tenho que trabalhar até os 80 para me aposentar, faz arminha, porque foi o Bolsonaro quem pagou muita propina, gastou mais de 100 milhões de dinheiro público para pagar propaganda no Ratinho, no Datena, em outros aí, para promover a reforma da Previdência. Lembre-se sempre disso, tá? Então, e quem é aposentado saiba, sua aposentadoria hoje seria maior se não fosse a reforma. Quem se aposentou entre 2019 e hoje sabe, aí seria muito maior sua aposentadoria. É isso aí, Bolsonaro. Tá ruim a situação para esse pessoal todo. Prepare-se, viu? Teremos muitas novidades aí muito em breve. Peço a sua inscrição aqui no canal. Falou!